Olá, meus caros estudantes. Hoje nós vamos adentrar em um conteúdo um pouco novo. A gente vai estar trabalhando aí no decorrer dessas aulas, que são os cartoons. Ou seja, a gente vai estar estudando a questão dos significados dentro de contextos escritos ou informativos diferentes. A gente vai estar observando a questão do sentido dentro da imagem, que às vezes a imagem e o texto não, a imagem diz uma coisa e no caso dos cartoons, o que está dentro do balãozinho de fala vai significar outro, dependendo do contexto. É assim que se faz a língua inglesa e até mesmo o nosso português. Dependendo do que a gente fala, dentro de um contexto específico, pode ter significações diferentes. Por exemplo, a expressão chuvisco. Chuvisco, para nós, pelo menos para mim que não conhecia a expressão, não sabia o que era. Mas para um paraense, chuvisco é o que nós conhecemos aqui no Acre como sereno. Isso é aquela chuvinha fininha. Entendeu? Então, dentro de contextos específicos, expressões podem ter significados diferentes. Isso que a gente vai tentar observar a partir dessas aulas de hoje, né? A gente vai estar trabalhando aí como que isso acaba acontecendo dentro do contexto escrito e em língua inglesa, é claro. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o cartoon. O que é o cartoon? O cartoon, ele se caracteriza por ser um texto humorístico. Então, raras as vezes vocês vão ver um cartoon com um sentido que não seja humorístico, ou seja, que tenha um sentido de graça, fazer humor com uma situação corriqueira do nosso dia a dia. O cartoon, só um momento, gente. O cartoon ele pode ser animado ou não. Como assim animado ou não? Ele pode estar na versão impressa em meios de comunicação, webjornais, telejornais, jornais impressos, blogs, entre outros meios de comunicação escrita. E ele pode ser animado, por exemplo, alguns desenhos que passam na televisão. Inclusive tem até um canal na rede fechada chamado Cartoon Network. São somente cartoons animados, desenhos animados. O cartoon ele também vai se caracterizar pelo seu tom crítico. Normalmente o cartoon vai fazer uma crítica a uma situação do nosso dia a dia, em específico a uma situação, a um contexto mais específico, mais objetivo, que a gente vai ver já já, tá bom? Como eu falei, ele vai retratar o dia a dia da sociedade. Ih, ficou feia a minha seta. O dia a dia da sociedade. Então ele vai representar, por exemplo, agora vocês podem encontrar cartoons falando sobre coronavírus, sobre isolamento social, sobre crise política, sobre crise econômica, sobre o que mais está na nossa mídia. É isso aí que vocês vão poder encontrar. Vamos seguindo. O cartoon ele surgiu na Inglaterra, ou seja, ele tem origem britânica. Exato. Quando que surgiu? O primeiro cartoon surgiu na Inglaterra e foi apresentado pela primeira vez em 1840. Então, ele é bem antigo, muito mais antigo do que vocês imaginavam ou até mesmo eu imaginava. Como que funciona o cartoon? Lembra que eu falei lá que ele tinha um uso em específico? Pois é, ele é utilizado em sua grande maioria, tá, né? Principalmente nos meios impressos, jornais, webjornais, revistas eletrônicas, para ironizar
a situação política, ironizar um movimento político, um acontecimento político. Então, normalmente os cartoons vão fazer críticas a políticos, a partidos políticos, a qualquer situação que envolva a política. E, como eu já falei, não sei se vocês observaram no meio das minhas falas, o cartoon ele se preserva até hoje no meio da imprensa, seja ela impressa ou virtual. E, por fim, uma curiosidadezinha, o cartoon, ele pode significar estudo ou esboço. Então, quando nós estivermos analisando um cartoon, nós estaremos fazendo um exercício de estudo ou esboço sobre a situação em que aquele cartoon quis passar para o seu leitor, para o seu público-alvo. Tá? A gente vai poder observar aí cartoons brasileiras ou não. A gente vai observar os contextos em que elas foram passadas, tá bom? Até a próxima aula.